O texto está em Hebreus capítulo 11, 2 versículos que dizem assim: por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos, com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero fazer um paralelo, querido, entre como manter uma boa forma, uma forma saudável espiritualmente, né, com o paralelo com manter uma forma saudável fisicamente, né? Fisicamente nós sabemos como fazer, evidentemente todo mundo sabe. E na verdade é o que Deus, na verdade, quer falar conosco nessa noite, em que você veio aqui para adorar ao Senhor e receber a palavra do Senhor. Existem 5 atitudes que nos ajudam a manter uma boa forma física. E aí eu vou fazer esse paralelo com vocês. Primeiro, segundo os estudiosos aí na área, né, de academias, entenda a sua personalidade. O que é isso, pastor? Aqui fala de conhecer a si mesmo, sabendo quais são as suas limitações, como lidar com elas. A Bíblia diz: assim como é a sua alma, assim é você. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem sou eu, né? E fazendo um paralelo, eu, espiritualmente falando, sou filho de Deus. Essa é a minha personalidade real, viva. Segunda coisa para você manter sua forma, segundo os estudiosos, desacelere. Se você acha que a sua vida está muito movimentada, tente ser um pouco mais devagar e beba bastante água. Muitas vezes vale mais a pena ser racional e fazer as coisas de forma pensada e não na pressa. Dessa forma você terá uma vida mais saudável e feliz. A dica aqui é desacelerar. Aqui nós temos que saber que você vai dizer assim: mas como desacelerar se eu tenho que fazer tanta coisa? É porque você não está tendo sabedoria para buscar o equilíbrio. O problema nosso é que nós temos dificuldade em buscar equilíbrio em tudo que nós fazemos. Então tem gente que ele acelera muito numa coisa em detrimento de outra. Muitas vezes aquela outra é tão quão importante do que essa que ele está acelerado. Então desacelera um pouco. Por quê? Quando você acelera muito, o seu estresse aumenta, segundo os médicos. Então ele manda desacelerar, mas não desacelerar para você diminuir completamente, mas no sentido de você buscar um equilíbrio. Não vá a 120, mas também não ande a 60. Numa BR você tem que buscar o equilíbrio, 80, 90. Então quando você vê uma pessoa a 120, ela está correndo demais. Mas quando você vê uma pessoa na BR andando a 60, ela está atrapalhando os outros. Aí você tem que buscar um equilíbrio. Eu só estou dando aqui um exemplo paralelo aí para que você entenda o que eu estou dizendo. Desacelerar. Uma terceira coisa que os estudiosos falam é fazer um plano. Fica mais fácil quando você planeja uma rotina para entrar em forma. Então é só tomar a decisão e colocá-la em prática. Como é que nós trazemos isso para a realidade espiritual? Quem não planeja não chega a lugar nenhum, pois não sabe aonde quer chegar. Então, na nossa vida cristã, nós temos que saber o que? Planejar. Quando nós não planejamos, nós não sabemos para onde nós vamos e aonde nós vamos chegar. Para onde que eu estou indo? Não sei. Por que você não sabe? Porque você não planejou. Então a tua vida está toda enrolada porque você não tem planejamento na tua vida. E aí a gente pode pensar isso em várias áreas, né? Sobretudo hoje no contexto do Brasil, na área financeira, né? Que os brasileiros não têm costume de planejar, de fazer um orçamento, de acompanhar tudo isso. Os brasileiros não sabem.
Já os nossos irmãos lá do primeiro mundo já fazem isso com mais eficiência, né? Então por que eles são mais prósperos? Por que eles avançam mais? Porque eles planejam. E na medida que você planeja, você sabe para onde você está indo. Uma outra coisa importante que os estudiosos falam: crie uma zona de bem-estar. Se você acha que você não pode fazer exercício porque você não tem tempo para ir na academia, pense novamente. Crie uma área de exercício na sua casa e dessa forma você poderá trabalhar a qualquer hora. Não é preciso ter equipamentos em casa. Daí para se adaptar usando a mobília. Dá para se adaptar. Ou seja, definir o melhor lugar para manter uma boa forma, uma forma saudável. Então na vida espiritual, se você não define um lugar para você exercitar, para você na verdade estar com Deus, querido, você vai se perder. Muitas vezes nós estamos fazendo muita coisa e não estamos fazendo a coisa certa. E por último eles falam assim: mantenham a rotina. Mantenham a rotina. Ou seja, aí eu já trago aqui o seguinte: mantenham a disciplina, né? Se eu tenho a disciplina disso aqui todos os dias, eu vou fazer todos os dias. Mas você já pegou alguém que começa a fazer um exercício e para no meio do caminho? Quem conhece? Planeja, faz tudo, chega no meio do caminho, ele desiste de fazer. Como que você vai manter uma coisa que você desistiu? Na vida espiritual também é a mesma coisa. Como que eu vou manter uma vida espiritual saudável se eu não tenho, querido, uma perseverança naquilo? Se eu não tenho uma rotina? Hoje eu tiro um tempo com Deus, mas eu levo 2, 3 dias para ter comunhão com Deus de novo, para ler a Bíblia, para poder meditar na palavra. Então eu não tenho uma vida, pastor, constante. E aí por isso a tua vida espiritual não é saudável. E esse é o problema. E aí você vai dizer assim: o que isso tudo, pastor, tem a ver com Enoque? O que isso tudo tem a ver com Enoque? O que isso tudo tem a ver com o texto? Tem muito a ver. Porque se você trouxer para a realidade espiritual, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi tomado para si. Andou com Deus, mas como assim? Segundo a Universidade de Harvard, a caminhada é excelente para quem deseja ter saúde e um tempo maior de vida. Não é qualquer universidade que está falando isso. É uma universidade respeitável no mundo todo. Uma atividade simples, caminhar, andar, de graça, que qualquer pessoa, pobre ou rico, pode fazer, né? E que o quê? Confere muitos benefícios à nossa saúde. Motivos para caminhar não faltam, mas há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. O estudo mostrou que meia hora de caminhada diária pode ajudar as pessoas a ganhar alguns anos a mais de vida e até mesmo auxiliar na manutenção da memória e na prevenção da depressão. Olha só que coisa fantástica, meia hora de caminhada por dia. Meia hora. Aí eu trago para o contexto espiritual, meia hora de comunhão com Deus, de oração, de comunhão com Deus por dia, vai te trazer benefícios maravilhosos na sua vida espiritual. Andar, por isso que eu estou dizendo aqui, que tem tudo a ver, lógico, né? Trazendo aqui para o nosso contexto de prioridade, né, e de realidade espiritual, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, escrevendo a carta dele, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz que o exercício para pouco aproveita. A pessoa quando lê esse texto diz assim: ah, mas pastor, já vi irmão dizendo isso, irmão. Mas a Bíblia diz que fazer exercício, olha só o contexto que Paulo fala isso. Paulo não está fazendo aqui uma defesa contra os benefícios dos exercícios físicos, não. Não é isso que ele está fazendo, não. O contexto mostram que muitos castigavam o corpo com exercícios físicos de forma severa, com o objetivo de se purificar o espírito. E isso é que estava sendo ensinado na igreja naquela época.
Alguns líderes estavam ensinando isso. Aí Paulo fala a Timóteo: Timóteo, esse tipo de exercício não tem proveito nenhum, ele não vai trazer benefício nem à saúde, e não vai trazer benefício espiritual, não. Ele ensina a Timóteo que esse tipo não é proveitoso, não vai trazer resultado. Já o exercício da fé sadia, baseada na palavra de Deus, esse sim, transforma, traz benefícios maravilhosos. É o que Paulo, na verdade, quer dizer ali. Então, em suma, ele quer dizer: exercita-te na piedade, pois esse é um exercício importante, que cuida da nossa alma, que nos faz gerar tesouros lá no céu. Por isso, esse é um dos principais exercícios que devemos fazer. Qual, pastor? Cuidar da nossa vida espiritual. Se você cuida da sua vida conjugal, familiar, profissional, tá? Eu não devo cuidar? Deve. Mas se você não cuida da sua vida espiritual, todas essas outras, na verdade, não estão sendo cuidadas. Elas estão sendo levadas, mas uma hora vai desmoronar. E aí você não vai saber como cuidar disso, como resolver. Por quê? Porque a sua vida espiritual foi, de alguma forma, negligenciada. Você não cuidou da sua vida com Deus. E aí, querido, eu creio que podemos entender melhor essa palavra quando Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Não é verdade? Então, para eu manter uma forma saudável espiritualmente, primeira coisa, fale comigo: andar com Deus. Andar com Deus aqui, irmãos, não é uma questão simplesmente geográfica, tá? Num caso do exercício é geográfico, eu estou caminhando, né? Mas no caso aqui, não é uma questão simplesmente geográfica, de um lugar para o outro. Uma pessoa pode não possuir as pernas e mesmo assim andar com Deus. Não é verdade? Tudo que o Senhor deseja é que o homem e a mulher ande com Ele. Andar com Deus não é apenas uma oportunidade, não é apenas um desafio, mas é uma responsabilidade, é uma promessa. Ande com Deus e Deus o tomará para si, Deus o abençoará. Andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento, de atitude. Guardem isso, querido. Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Ele manifesta a própria vida do Senhor em sua história. Andar com Deus é tão profundo, querido, que você pode imaginar o quanto isso significou para Deus naquela época. Por quê, pastor? Perceba que Enoque foi antes do dilúvio. E se você ler Gênesis, por que veio o dilúvio, você vai ver como que a terra estava quando Deus falou para Noé construir a arca. A terra estava igual está hoje: corrupção, prostituição, todo tipo de destruição moral, espiritual, familiar. É o que nós vemos hoje em toda a sociedade do Brasil e de todas as nações. O declínio moral, espiritual, familiar, de casamento, dos jovens, é tudo, irmão. O mundo lá naquela época estava exatamente desse jeito. E Deus olha um homem, em meio a tudo isso, Ele olha um homem e diz assim: Enoque andava com Deus, mesmo no mundo cheio de destruição, como estava acontecendo naquela época, e hoje está acontecendo. Então, olha só, Deus ficou encantado com aquele homem, querido. E por que Enoque andava com Deus, pastor? Porque ele queria agradar a Deus. Ele agradou a Deus. Você quer agradar a Deus? Comece a andar com Deus. Não no sentido, querido, geográfico, mas no sentido de decisão, de comportamento. Andar com Deus demonstra claro que você sabe quem é. Eu sou filho, eu sou amigo, eu sou adorador. E vou te dizer uma coisa: esse testemunho de Enoque inspirou o neto dele. Quem foi o neto de Enoque, pastor? Foi Noé. A Bíblia diz que Noé também andou com Deus. Ele inspirou Noé. Interessante, irmãos.
Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, né, e vemos, Deus criou o homem para andar com ele. É verdade, pastor? É, para estar com ele. E aonde está escrito isso? Está escrito lá em Gênesis. A Bíblia diz que na viração do dia, no jardim do Éden, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus caminhava com o homem. Era assim, ó. Eu fico imaginando, né? Eu não posso afirmar categoricamente. Mas a Bíblia diz que Deus caminhava com o homem no jardim. Caminhava mesmo. Ali literalmente. Ele andava com Adão e Eva no jardim, toda a viração do dia. Deus criou o homem e a mulher para andar, para ter comunhão com ele. Existe uma frase que todos vocês conhecem, uma frase, um adágio aí, né, que virou, mexeu, a gente fala, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu canso de falar isso aqui. Cuidado com quem você está andando. Não é verdade? Porque as pessoas vão entender isso. Isso é uma frase reveladora. Por quê, pastor? Porque quem anda com Deus não toma direção diferente da dele, não. Toma não. Ou você está com ele ou você está contra ele. Porque andarão dois juntos se não concordarem. Não é verdade? Então quando a gente olha para Noé, diz a Bíblia que Noé achou graça diante do Senhor. Não era homem justo, Noé, melhor, era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Andar com Deus, querido, é andar em justiça, é andar em integridade. Fazer a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, ser pessoas retas, íntegras, para a glória do nome do Senhor. O que é, pastor, ser íntegro, esse ser justo? É não aceitar, querido, praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Era justo e íntegro. Essa palavra é muito boa. Deus chega para Abraão e fala assim: anda em minha presença e será o quê? Serás uma bênção. Gênesis 17:1. Anda em minha presença, anda comigo, e você será uma bênção, você será maduro, você será uma pessoa abençoada. Então, pastor, eu sou abençoado. Se você estiver na presença, andando com Deus, você vai ser. Amém, queridos? Você está entendendo? E a bênção não está associada àquilo que nós conquistamos dessa vida, materialmente falando, nem profissionalmente falando, porque essas coisas são da terra, não são do céu. Amém, querido? O pastor Marcos Júnior estava falando ontem aqui, olha, né? Você foi chamado para ser filho de Deus. Você não foi chamado para ser um advogado, para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um costureiro, para ser, sei lá. Você não foi chamado. Você foi chamado para ser filho, aleluia, para andar com Deus. Nesse andar com Deus, nesses talentos que desenvolvem, então ali a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: essa pessoa, ela tem alguma coisa diferente, porque ela parece que ela anda com Deus. Ela não vai falar para você de religião, ela vai falar de você como uma pessoa que tem realmente algo com Deus. Porque a maturidade, querido, cristã, ela não vem só pelo conhecimento, corrijo, ela vem sobretudo com a experiência que passamos a ter com o nosso Deus. Andar com Deus gera transformação de vida. Aleluia. Amém, queridos? Uma segunda coisa importante para nós mantermos a nossa forma saudável espiritualmente, no tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de muita corrupção moral, espiritual, muita confusão, em todos os níveis da sociedade. Qual é a segunda coisa, pastor? O que Enoque fez? Enoque andou com ele e recebeu o testemunho de que ele agradava a quem? A Deus. É isso que diz o texto. As pessoas testemunhavam. Como que Enoque agradou a Deus, pastor?
Só é possível agradar a Deus, querido, através da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas que fé é esta? Não é a fé para a salvação, é a fé para a santificação, é a fé para caminhar. Não é a fé que te salva, é a fé que te faz andar com Deus. Uma vez que eu estou salvo, agora eu vou caminhar com Deus. Uma vez que eu fui chamado pela fé, agora eu vou andar com Deus. Aí começa a sua caminhada com Deus. Essa é a fé. Porque só anda com Deus quem tem fé. Porque como que você vai andar com uma pessoa que você não vê? Então você tem que crer que Ele existe e que Ele se preocupa com você. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a verdade. Por que muita gente tem dificuldade de andar com Deus? Porque não vê Deus. Por que muita gente tem facilidade de pecar? Porque não está conseguindo ver Deus. Essa é a realidade. E essa fé aqui que Enoque tinha, que Enoque está falando, é a fé para andar com Ele. E chamamos isso de santificação, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que foi exatamente isso que Enoque fez. Ele vivia uma vida, diferente no mundo depravado, corrupto e completamente distante de Deus. O grande pregador Spurgeon, ele descreve a incredulidade como uma desconfiança nas promessas e fidelidades de Deus. Quando a pessoa não tem fé em Deus, é porque ele, na verdade, ele é um incrédulo, ele desconfia nas promessas e na fidelidade de Deus. É desse jeito. Mas eu não sou incrédulo, pastor. Você é incrédulo a partir do momento que você, querido, não anda com Deus. A incredulidade nega as perfeições e o poder de Deus, lança fora as misericórdias aos pecadores. A incredulidade é chamar Deus, se não de mentiroso, pelo menos de artista do engano. A incredulidade. Por isso que um certo homem disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E como que combatemos a incredulidade? Com a fé. Porque o alvo da fé é agradar a Deus. Vou repetir: o alvo da fé é agradar a Deus. Ninguém tem fé para... Depois que a gente é salvo, a minha fé não é para eu ficar curado, não é para eu ficar liberto, não é para eu arrumar emprego, não é para nada disso. A minha fé é para agradar a Deus. Então eu quero agradar a Deus no meu relacionamento, no meu casamento, quero agradar a Deus no emprego que eu tenho, eu quero agradar a Deus na minha caminhada. Então a fé, na verdade, é para agradar a Deus. O alvo da fé é esse. Digo, o alvo da fé é para agradar a Deus. E como que eu agrado, pastor? Pela fé, querido. Se aproxime dele. Por que as pessoas têm dificuldade com Deus, querido, de comunhão com Deus? Porque não vê Deus, então ele não se aproxima de Deus. Ele se aproxima de uma pessoa, mas não se aproxima de Deus, porque Deus ele não está vendo. E Deus é uma pessoa. O Espírito Santo está aí com você. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos traz a memória, querido, Abacuque. Abacuque 3, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você sabe o que é a figueira? A figueira era a única árvore que não definhava nas secas no Oriente Médio. Ainda que a figueira não deu seu fruto, era a única árvore. A vide era a árvore de onde provinha o vinho. O elemento da cultura naquela época era exatamente o vinho. A oliveira, que é a árvore de onde vem a azeitona, era cultivada de forma valorosa. Olha só, queridos, a agricultura não era apenas a maior fonte de renda dos antigos, não, naquela época, mas também o maior material de sobrevivência era a agricultura. Eu só estou explicando isso para você entender o que Abacuque diz, o que o profeta diz. Ainda que não haja fruto na videira. E ele ainda continua dizendo, ainda que não haja ovelha, não tenha lã. A ovelha, pastor, era a fonte da lã, querido. Era um dos principais materiais para se fazer cobertor, para se fazer roupas. Era a lã da ovelha. Ainda que não haja gado no pasto,
Era exatamente, querido, um animal ajudador. O gado era aquele que estava ali para arar a terra. E ele disse assim, ó, todos esses elementos, se não estiver agindo, não importa, eu vou continuar louvando o meu Deus. Eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu quero que você entenda isso, querido, em nome de Jesus. O que isso nos fala? Isso nos fala, querido, sobre a obediência. A obediência é resultado dessa fé que agrada a Deus. Aí eu posso citar Hebreus 11, a galeria de fé, eu posso citar alguns. Diz assim, pela fé Abel obedeceu, pela fé Enoque foi obediente, pela fé Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, pela fé Moisés obedeceu, permanecendo firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé Israel continuou marchando, atravessando o mar vermelho como por terra seca. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa fé, querido, ela gera, a obediência gera isso. Ninguém tem fé se não obedece a Deus, querido. Isso é mentira. É uma fé emocional, sentimental. É uma fé de qualquer jeito, mas menos a fé verdadeira do Evangelho. As pessoas que não buscam a Deus é porque não quer agradar a Deus. E você está aqui hoje buscando a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, amém, queridos? Então agrade a Deus. E eu quero terminar, querido, falando a terceira coisa que pode nos manter, nós mantermos a nossa vida saudável espiritualmente. Qual é, pastor? Perseverar. Perseverar. Por quê, pastor? Olha, irmão, eu vou citar aqui só alguns textos para você entender. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Agora Romanos 15, 4 diz assim, porquanto tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Perseverar, diga perseverar. E continua, Tiago 1,12 diz, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu. Tiago 1,4 diz, deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos, em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Seja perseverante. O grande escritor Rui Barbosa, ele diz, maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. As pessoas não perseveram, não lutam contra aquilo que muitas vezes vem contra você, para destruir a sua vida com Deus, destruir a tua vida espiritual. E aí, irmão, uma consequência, sabe, parece que é uma avalanche que vem, aí vem na vida familiar, vem na vida conjugal, vem na vida profissional, a coisa parece que, sabe, é uma cadeia de coisas que acontece. Mas persevera, persevera. Eu costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, que na feira de Satanás só tem um produto que ele não negocia. Ele negocia todos os produtos com o ser humano, menos um. Qual é, pastor? Com o cristão. Qual é? O desânimo. Esse produto não negocia, não vende por nada, porque é o produto que ele utiliza para matar você espiritualmente, o desânimo. O desânimo. E o desânimo pode vir de várias formas. Decepção, frustração, muitas outras coisas que eu poderia descrever aqui. O desânimo. E Satanás utiliza isso constantemente. Para quê? Para destruir a vida das pessoas que estão na presença de Deus. Pessoas que estavam servindo, não estão servindo mais, porque ficaram desanimadas. Mas como que ficou desanimada, gente? Como? Deixou de andar com Deus. Há pessoas que começam bem, mas terminam mal. Elas têm um brilhante começo, mas um fim trágico. Assim foi a história de Demas. Ele é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Há muitas pessoas, querido, presta atenção nisso aqui, cuja vida é uma descida de ladeira abaixo. E olha que eu luto contra isso, com muitos irmãos da igreja, nesses anos de pastoreio, sabe, há muitos indivíduos que em vez de caminhar para frente, recuam, em vez de subir, descem, em vez de crescerem no conhecimento e na graça de Deus, retrocedem na fé.
Mas graças a Deus, diga, mas graças a Deus, muitos também fazem o caminho inverso, eles caminham para frente, eles aprendem com os fracassos, se levantam na força do Onipotente para prosseguirem firmes e resolutos com o Senhor, andando com Deus, agradando a Deus, aleluia, e perseverando. Desistir, querido, anote isso, desistir é uma palavra que não deve estar no vocabulário do cristão que deseja ter uma vida espiritual saudável. Nunca, na sua boca, no seu coração, nunca pode ter essa palavra, vou desistir. Não desista. Por que você é fraco? Por que você está desanimado? O que está acontecendo? Não está andando com Deus. Está andando com quem? Veja com quem você está andando. O fracasso não tem a última palavra na vida de um cristão, não pode ter. Não pode ter. Não pode ter. O fracasso não pode ter. Martin Luther King, ele diz assim: se não puder voar, meu querido, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Você não pode deixar, você não pode desistir, você tem que perseverar até o fim, e o Senhor vai abençoar, e você receberá a coroa da vida, o galardão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Nós não somos perdedores, não vamos desistir. Ah, não, continuaremos firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança durante a caminhada. Onde está escrito isso, pastor? Hebreus 10, 32. Ah, não, não somos perdedores, não vamos desistir, não, nós vamos perseverar, vamos continuar firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança durante a caminhada com o Senhor. E eu sei, queridos, que todos nós sabemos que chegar a um nível de maturidade é possível, muitos chegam, mas o que faz a diferença, querido, na nossa vida, é manter aquilo que já temos alcançado. Então, você andou, caminhou, lutou e alcançou, e agora mantenha aquilo, persevere, em nome de Jesus. Não fica com aquela vida de cima e baixo, não. Deus não tem isso para você. Quando temos uma vida cristã saudável, querido, nós vamos dar frutos, porque diz o pastor Eibe que ovelha sadia é a ovelha que dá cria, que dá frutos. Aleluia! Sabe, é alegria, é o fruto da alegria, do amor, sabe, o fruto da fé, o fruto da longanimidade, da benignidade. Eita Deus, é uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja viva, uma igreja que contagia onde ela está, porque ela é uma igreja que anda com Deus. Aleluia! Meu Deus, eu entendo que você está aqui hoje, querido, porque você deseja avançar. Você deseja realmente ter uma vida cristã saudável. Pastor, mas eu não estou tendo essa vida. Se você se sente distante dele, se você não está tendo uma vida cristã saudável, querido, ou se você está tendo uma vida cristã só para te manter fora do inferno, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Deus não tem esses planos para você. Deus não te salvou para tirar você do inferno. Deus te chamou, Deus te salvou para andar com Ele. Ei, meu filho, anda comigo. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar.